É possível falar com quem já partiu desta vida? E se é possível, qualquer um consegue fazer isso? E se eu te disser que você faz isso todos os dias sem nem perceber? Quer saber como isso acontece? Então segue comigo até o final do vídeo para descobrir como funciona a mediunidade. Quando consideramos que a morte não é o fim da vida, ou seja, que nosso corpo físico é apenas um veículo para o nosso espírito, surge a pergunta: é possível se comunicar com os mortos? E a resposta é sim. É a essa possibilidade que nós damos o nome de mediunidade, a capacidade de uma pessoa servir como um meio, ou seja, ser um médium entre os espíritos desencarnados e nós vivos. Se isso parece estranho para você, é preciso entender primeiro que, quando uma pessoa morre, segundo a visão espiritualista, ela não deixa de existir. Ela apenas abandona o corpo físico, esse aí de carne e osso que você tem hoje, ou seja, ela desencarna. Sua consciência continua existindo enquanto espírito no plano espiritual, carregando consigo sua personalidade, experiências e aprendizados. Ainda está difícil de entender? Então, antes de continuar esse conteúdo, clica no card que está aparecendo na tela e assiste ao nosso vídeo sobre reencarnação. Depois você volta e continua este vídeo aqui. Se ser médium significa conseguir conversar com aqueles que já desencarnaram, surge então outra questão. Isso é algum dom especial ou qualquer pessoa consegue desenvolver? Tem como eu me tornar um médium? Antes de mais nada, vamos deixar claro, a mediunidade não é algo sobrenatural. Pelo contrário, para a maior parte das correntes espiritualistas, em especial para o espiritismo, ela faz parte das leis naturais, assim como a gravidade ou a eletricidade. Allan Kardec, responsável por codificar 2 dos principais livros sobre o assunto, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, explica que somos todos suscetíveis a influências espirituais, o que nos torna, consequentemente, médiuns. Diz Kardec no Livro dos Médiuns, na questão 159. Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiuns. Todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes. O que muda, no entanto, é o nível de desenvolvimento prévio de cada pessoa e a sua missão durante a encarnação. Em outras palavras, se a mediunidade tem algum papel importante na sua trajetória aqui na Terra, em algum momento da vida ela irá aflorar, seja nos primeiros anos ou de forma mais tardia. Eu vou voltar a tocar nesse assunto logo mais, mas mesmo que você hoje não veja, não ouça, nem sinta nada que possa parecer espiritual, nem por isso você está imune à influência de espíritos. Estamos cercados por eles, sejam bons ou ruins. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que quase sempre são eles que vos dirigem. Livro dos Espíritos, pergunta 459. Então, ainda que você não atue de forma direta com a mediunidade, sim, ela é uma capacidade natural que nos acompanha diariamente e que quase sempre pode ser aprimorada com estudo, prática e orientação. Só que nem todas as pessoas irão desenvolver sua mediunidade da mesma forma e na mesma intensidade. Isso se deve a um outro aspecto igualmente muito importante: a aptidão inata de cada pessoa para determinado tipo de mediunidade. Sobre esse assunto, uma das classificações mais completas sobre os tipos de mediunidade também está descrita no livro que eu citei agora há pouco, o Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Entre os tipos de mediunidade identificados por Kardec, um dos primeiros a ser estudado foi o de médiuns de efeitos físicos, aqueles que remetem àquela ideia clássica de alguns filmes de Hollywood de pessoas que conseguem produzir fenômenos físicos visíveis e às vezes até palpáveis, como o movimento de objetos ou ruídos. Esses fenômenos serviram de base para os primeiros estudos do espiritismo, lá na metade do século XIX, por volta de 1850. E apesar de terem sido alvos de desconfiança por conta de inúmeros casos de charlatanismo, alguns casos chamaram a atenção de cientistas, filósofos e religiosos da época. Atualmente, esse é um dos tipos de mediunidade que tem se tornado cada vez mais raros, considerando principalmente a dificuldade de execução e a condição bastante específica da comunicação. Além disso, é preciso considerar que o principal objetivo da mediunidade é a prática da caridade e o aperfeiçoamento espiritual de encarnados e desencarnados. Sob esse ponto de vista, as manifestações físicas não contribuem de maneira tão significativa para o aprendizado quanto outras formas de comunicação, a não ser pela possibilidade de se constatar a existência de algo além da realidade material em que vivemos. Outra categoria de médiuns é a dos psicógrafos.
são aqueles que escrevem mensagens ditadas pelos espíritos, algumas vezes sem qualquer interferência do próprio pensamento. Foi por meio da psicografia, inclusive, que Allan Kardec conseguiu codificar a doutrina espírita, ao formular perguntas e receber respostas de espíritos que se comunicavam por meio de diferentes médiuns. Também existem os médiuns videntes, que têm a capacidade de enxergar espíritos ou fenômenos espirituais. Esses médiuns podem perceber o mundo espiritual de forma clara, como se estivessem vendo uma pessoa encarnada. De forma parecida, há também os médiuns audientes, que ouvem vozes ou mensagens espirituais. Outra categoria de mediunidade é a de incorporação, ou seja, aquela em que o médium permite que um espírito desencarnado assuma parcial ou totalmente a sua consciência. É o caso dos médiuns que atuam em terreiros, por exemplo, permitindo que guias espirituais se manifestem para a prática da caridade por meio de atendimentos espirituais com passes, aconselhamento, ou ainda a incorporação de desencarnados que precisam de doutrinação, como acontece em centros espíritas de mesa branca, onde o médium dá abertura para que um espírito que sofre se manifeste e seja esclarecido pelo aconselhamento dos encarnados. Nesses casos, por mais que o médium não perca totalmente o controle de seus movimentos ou a lucidez sobre o que está acontecendo, ele é fortemente impelido a falar e gesticular de acordo com a personalidade do espírito que se comunica. Em outras palavras, o médium assume o papel daquele que fala. Uma categoria similar à anterior é a de médiuns inspirados, aqueles cuja consciência ou os movimentos do corpo não são controlados por um desencarnado, mas que falam e agem por meio de ideias ou inspirações vindas de espíritos. Um caso bastante comum é o de dirigentes espirituais que, ao discursarem, falam com extrema naturalidade sobre assuntos profundos, sem muito terem estudado previamente e quase sempre sem nem formar uma linha de raciocínio prévia. Esses são alguns dos exemplos mais clássicos dentre os tipos de mediunidade, mas temos ainda os médiuns sonambúlicos, médiuns curadores, médiuns músicos, entre tantas outras categorias. Mas agora voltemos à pergunta inicial do vídeo. Qualquer pessoa pode ser médium e se comunicar com os desencarnados? Sobre essas questões, o Livro dos Espíritos explica que, apesar de todos nós carregarmos, em maior ou menor grau, o germe da mediunidade, seu desenvolvimento está limitado por algumas condições, como a necessidade e a aplicação dessa habilidade por parte de quem a desenvolve. Entenda que a mediunidade não existe apenas para satisfazer a sua curiosidade ou demonstrar fenômenos. Ela tem um propósito muito maior: ser uma ferramenta de aprendizado, de autoconhecimento e de auxílio ao próximo. Do ponto de vista espiritual, o médium é como um instrumento do bem, alguém que utiliza essa capacidade para trazer mensagens edificantes e úteis, ajudando na evolução espiritual de todos os envolvidos. Então, ainda que, como qualquer habilidade, a mediunidade possa ser praticada com esforço, dedicação e estudo, nem sempre o aspirante a médium conseguirá desenvolver essa aptidão. Pode ser que sua tarefa durante a encarnação atual não esteja ligada a qualquer tipo de trabalho mediúnico, ou que essa aptidão mais traria prejuízo do que benefícios, que talvez por falta de maturidade, por exemplo, a mediunidade atrasasse ainda mais o desenvolvimento espiritual dessa pessoa. Já em outros casos, a atribuição da mediunidade é tão clara que os primeiros sinais aparecem logo cedo, e fica difícil de não aceitar a condição. Inclusive, nessas situações, negar a tarefa pode ser bastante prejudicial, pois é uma oportunidade de auxílio e adiantamento espiritual que está sendo desperdiçada. Por isso, desenvolver essa capacidade exige responsabilidade. É uma ferramenta que precisa ser utilizada com seriedade e respeito. Não deve ser tratada como passatempo e nem como espetáculo. Além disso, sem os devidos cuidados, o médium pode estar sujeito a ataques espirituais como fascinações e obsessões, influências negativas de espíritos mal intencionados que acabam levando o médium por um caminho de vícios e erros. Por isso é essencial buscar orientação de grupos ou pessoas experientes, como centros espíritas ou terreiros, por exemplo, para evitar práticas desordenadas ou sem algum tipo de propósito. Em resumo, a mediunidade é uma ferramenta que está disponível a todos, ainda que seu uso seja bastante diferente para cada pessoa. O que você deve levar em consideração, então, é que, independentemente do grau de desenvolvimento da sua mediunidade, você deve continuar se esforçando para cumprir o objetivo principal de qualquer ser encarnado: melhorar a si e auxiliar os demais em busca do crescimento moral, intelectual e espiritual. Se este conteúdo te iluminou de alguma forma, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhe com mais pessoas para que elas também sejam iluminadas. Muito obrigado por ficar até o final do vídeo e até a próxima.